Bom, meus amigos, boa noite. Aqueles que eu não tive a satisfação de trabalhar anteriormente, sou o professor Rodrigo Mota, Direito Administrativo. Fui convocado por uma nobre missão, estar aqui com futuros servidores públicos federais. Temos mais de uma turma aqui nesse momento, alguns colegas estudando especificamente para a área de tribunais, outros estudando para a área administrativa da Polícia Federal. Nenhum desses editais do momento divulgados, né? Novidades, aguardamos para as próximas semanas. Enquanto nada acontece, a gente vai estudando. Quem está esperando o edital para sair, arrumou uma belíssima desculpa para não começar a estudar. Não temos esse tempo. Quanto mais a gente estuda e quanto mais antecedência no nosso estudo, mais a gente adianta isso e quando o edital for divulgado, ou pelo menos as bancas oficializadas, a gente já está com metade do caminho andado. A gente sabe que o concurso público não é um estudo de véspera, é diferente de escola e faculdade, onde faltando algumas semanas para a prova, preciso dar um gás e tal, e a gente safa. Concurso público não. Faltando algumas semanas, talvez já não dê mais tempo. Então, a lógica é totalmente invertida. Então, já deixo aqui registrada a minha satisfação de estar aqui com vocês. Antes de qualquer registro relacionado a edital, vocês já estão antecipando esse estudo. E isso vai fazer diferença, talvez não hoje, lá na frente. Isso vai fazer diferença. A gente começa hoje a trabalhar a disciplina Direito Administrativo. Primeira vez de alguém no Direito Administrativo? Sejam bem-vindos. Espero que gostem. Tem gente que torce o nariz para o Direito Administrativo. Pois bem, a gente começa a trabalhar uma disciplina que não é a disciplina apaixonante para muita gente, sei disso, alguns preferem outras disciplinas, mas ele é necessário. E disciplina é isso, né? Fazer até o que você não quer fazer, mas você faz porque é necessário para você alcançar o que você deseja. Então, a gente começa a partir de hoje a caminhar no direito administrativo. Aqueles que levantaram o braço, que estão estudando pela primeira vez, estou à disposição para quaisquer dúvidas que forem necessárias serem esclarecidas. E para a galera que já estudou, uma bela revisão para a gente trabalhar pontos importantes, ok? A gente vai começar hoje, claro, da parte introdutória do direito administrativo. Veja aqui, tem uma turma extremamente heterogênea, gente que já estudou, gente que não estudou, gente que já sabe até as piadas que eu vou contar aqui na frente, 10 minutos antes já sabe o que eu vou falar aqui, e outros que estão aqui pela primeira vez. Então, quem está chegando agora, seja bem-vindo e espero que a aula atenda a expectativa de todos, ok? Vamos trabalhar, vamos lá. Bom, pessoal, a gente começa agora o estudo do direito administrativo. Num primeiro momento, qual é a primeira coisa que você pensaria? Bom, a gente vai começar o estudo do direito administrativo pelo conceito de direito administrativo. É até uma lógica interessante, mas não é o caso não. A gente não vai começar a estudar o direito administrativo pelo conceito de direito administrativo. Tem um passo anterior que a gente precisa dar, inclusive para poder acolher todos aqueles que estão estudando o direito administrativo ou o direito pela primeira vez. De onde parte esse nosso estudo? Precisamos saber que, tradicionalmente, o direito se divide em dois grandes ramos. São eles, o direito público e o direito privado. Mota, mas isso não é necessário. É necessário, eu vou te mostrar no caminho por quê. E você precisa saber, inclusive, onde o direito administrativo se posiciona. Qual a diferença entre o direito público e o direito privado? Eu começo pelo direito público. Aqui no direito público, estamos falando da regulação de interesses estatais e sociais. Nota, o que isso significa? Quando eu falo dos direitos ligados à linha do direito público, você vai perceber que nós temos aqui uma forte atuação estatal e essa atuação voltada para a necessidade de satisfação do interesse da coletividade. Não precisa ir muito longe, é só você olhar os termos que estão aqui no quadro. Regulação de interesses estatais. Parou. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito de falar o que é o Estado. Mas já posso adiantar que o Estado é uma unidade personalizada que não atua para satisfazer os próprios interesses, e sim para atender ao interesse da coletividade. Precisamos do Estado para que possamos alcançar os nossos objetivos. Enquanto cidadão, obviamente, eu tenho direitos. E o Estado precisa fazer pelo coletivo. O Estado não vai desempenhar atribuições, exercer tarefas, pensando apenas em satisfazer a própria vontade. Negativo. Ele tem que atuar pelo coletivo. Veja, aqui quando eu falo do direito público, eu falo de regulação de interesses estatais e sociais. Então há essa preocupação com o coletivo. Só que o Estado, para poder atender a coletividade, diversas vezes, ele precisa praticar atos com poderes especiais. Em outras palavras, vocês já imaginaram se, para que o Estado atendesse a coletividade, ele fosse obrigado sempre a negociar com um particular, para que este, abrindo mão daquilo que tem ou que conquistou com muito sacrifício, estudo e suor,
pudesse atender ao todo, ganharemos certamente um pedaço de terra no paraíso. Mas aqui você ficaria desguarnecido. Em outras palavras, o Estado precisa impor vontades. O Estado precisa atuar com poderes especiais. O Estado precisa, para que o interesse público seja atendido, impor obrigações, ainda que isso contrarie o interesse de um particular. Em resumo, o coletivo se sobrepõe ao individual. O eu não é mais importante do que o nós. E quando o Estado atua, o objetivo não é atender uma única pessoa, e sim atender ao interesse público, ao interesse da coletividade. Portanto, se de um lado há um interesse público e do outro, chocando-se com ele, um interesse privado, havendo esse choque, quem prevalece é o interesse público. Isso mostra para a gente de maneira muito clara e cristalina que existe uma verticalidade nessa relação Estado-particular. Nessa relação Estado-administrado. O Estado não está em pé de igualdade ao particular. Veja, se o Estado nos impõe uma obrigação, e essa obrigação está sendo imposta porque ela busca atender ao coletivo, essa imposição estatal tem que ser atendida, ainda que isso contrarie um interesse privado. Claro, isso vai ser feito respeitando o que está escrito na lei e, principalmente, na lei maior, a Constituição Federal. Então, aqui, quando eu falo de direito público, você vai perceber que existe a prevalência do interesse público. Que havendo esse choque interesse público e interesse privado, é o público que vai prevalecer. Só que, para isso, o Estado precisa dispor de prerrogativas especiais. Então, vamos colocar aqui e citar a existência de prerrogativas estatais. O que eu entendo por essas prerrogativas? Meios especiais de atuação. Poderes especiais que o Estado tem e que o particular não tem. O particular não pode praticar o ato buscando, não, porque eu vou praticar o ato, vou me sobrepor ao Estado. Claro que não. A lógica está invertida nesse caso. Não é o particular se sobrepondo ao Estado, é o Estado que prepondera sobre o particular, porque é o Estado que tem a obrigação de atuar, objetivando atender ao interesse público. Ora, se eu tenho de um lado o interesse público, do outro o interesse privado, e há esse choque, sabendo dessa relação de verticalidade, fica muito claro para a gente que nessa relação há uma desigualdade jurídica. Então aqui a gente já começa a clarear o que seria esse direito público. Já começa a enxergar que relações jurídicas são essas que envolvem o chamado direito público. Agora vamos combinar? Teoria, nada como um exemplo para a gente poder entender como é que isso funciona. Vamos lá. Como é que a gente pode traduzir isso aqui em casos concretos, reais, práticos, enfim? Vamos imaginar uma situação. Eu, Mota, estou dirigindo o veículo, estou dirigindo o meu carro por uma rua, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, não importa por onde. Estou eu lá dirigindo carro por uma rua tranquilamente, maçarico ligado lá fora, tá de dia, um calor miserável, os vidros fechados, ar-condicionado ligado no máximo e eu curtindo o meu pagode dos anos 90. Quem já passou dos 40 gosta de pagode dos anos 90 e tá tudo bem. Estou eu lá curtindo o meu pagode, meu Raça Negra, feliz da vida, quando de repente, olhando para frente, dirigindo com máxima atenção, eu percebo que eu me aproximo de um policial que está no meio da pista pedindo para eu diminuir a velocidade. E eu estou ouvindo o meu pagode, um ar-condicionado ligado, dirigindo, olhei para o retrovisor de dentro do carro, para trás, não tinha nada, só meu carro vindo. Olhei para um lado, para o outro, os retrovisores laterais, nada. Tranquilo, eu estou vindo. Falei, cara, será que é comigo, mano? Pô, só tem eu vindo, né? Qual é o movimento natural que você faz quando você está dirigindo e tem uma coisa mais à frente? E você está ouvindo música? Você diminui o volume para enxergar melhor. Vai dizer que não é. Você não escuta com o olho, mas é um ato natural. A gente é muito doido, né? Ser humano é muito louco. Você diminui o volume instintivamente para quê? Para enxergar melhor. Baixa um pouquinho aí para dar uma olhada. Mas você não olha com o ouvido. Por que você está baixando? Mas a gente faz assim mesmo. Aí diminui o volume, dá aquela torcida na miopia. Quando dá uma olhada assim, fala assim, cara, o que está acontecendo? O carro da polícia está meio escanteado ali. Está ali no cantinho o carro da polícia. O policial pressionadíssimo no meio da pista, com o olho arregalado, pedindo para eu diminuir a velocidade, até que eu me aproximo e paro o carro. O policial sai correndo para o vidro do motorista e bate. Eu baixo o vidro, baixei o vidro. O carro não é elétrico, nheque. Pois bem, baixei o vidro, o policial disse, sai do carro. O que está acontecendo, policial? Sai do carro. O que está acontecendo? Sai do carro, sai do carro. Levanta as mãos e sai do carro. O policial entra no meu carro, olha para mim e fala assim, iminente perigo público. Fecha a porta e vai embora. O que eu estou narrando agora,
Poderia ser uma cena de série, de filme, de novela, mas está escrito na Constituição Federal. O exemplo que eu estou dando está rigorosamente dentro do direito. Porque se você abrir agora a Constituição Federal, e se você não tem Constituição, nada que o Google não resolva. Entrou no Google, CF88, lupinha, já vai aparecer. O primeiro ou o segundo link já abre a Constituição para você. Se você abrir a Constituição no artigo 5º, inciso 25, lá está escrito assim: no caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar de propriedade particular, cabendo indenização ulterior se houver dano. Eu pergunto, acabou de haver uma troca de tiros, era uma tentativa de assalto, a polícia estava passando, deu bote. Quando a polícia deu o bote, os bandidos trocaram um tiro com a polícia, mas conseguiram fugir. Só que nessa troca, um tiro acertou o carro da polícia, e o carro da polícia não tem condição de perseguição. Quando ele tentou ligar, o carro não partiu, um policial saiu pela porta do carona, saiu correndo atrás dos caras. E o policial que estava tentando ligar o carro olhou para trás, quem vinha dirigindo? Eu. E aí aconteceu tudo isso que eu acabei de narrar. Queridos, a pergunta é, naquele momento, o policial é ou não é autoridade? É. E se o policial naquele momento é autoridade, ele tem ou não tem a prerrogativa, o poder especial de requisitar administrativamente o meu veículo, pegar o meu carro e utilizar em perseguição? Sim. Mota, mas e você? Pensa comigo com a mesma fórmula que eu utilizei no início. De um lado, o interesse público. Sai do carro. Do outro, o interesse privado. Tanto o carro, logo o meu, há um choque entre os dois interesses. Vai prevalecer o interesse de quem? O meu? O policial vai chegar, tá indo pra onde? Cara, tô indo pro Sejures, cara. 18h30 eu tenho que estar lá. Nova Iguaçu, a senhora tu sabe, né? O trânsito até lá. Tá, mas até eu pegar os caras, pego o carro, levo pro batalhão, é o 20º ali em Mesquita. Leva, tu vai pegar engarrafamento, tu não vai chegar lá às 6h30. Vai lá, vou tentar com o carro de trás. Tu acha que é assim que o cara vai fazer? Claro que não. O cara vai dizer, sai do carro. Vai dizer o quê? Tá bom. Usa aí. E o policial, na situação de iminente perigo público, requisitou o meu veículo e partiu em disparada. Eu pergunto, é ou não é uma situação onde o Estado, na figura daquele policial, materializando a vontade do Estado, está se sobrepondo ao particular? Sim. Tem ou não tem um choque entre interesse público e interesse privado? Sim. Quem prevaleceu? O interesse privado? Claro que não. O interesse público. Mesmo contrariando o meu interesse privado, o policial tem ou não tem o poder de requisitar? Tem. E o que eu estou narrando aqui, nem adianta dizer, mas isso aí está escrito na Constituição, mas não acontece. Acabou de acontecer. Aconteceu agora, alguns meses atrás, e foi amplamente divulgado nos veículos de comunicação. Eu não sei se vocês viram, talvez alguns devem ter visto, já devam ter assistido. Em São Paulo, um Uber estava vindo tranquilamente. E uma passageira, dirigindo o Uber, exatamente, e uma passageira atrás. O veículo tinha uma câmera virada para dentro do carro. Do nada, entrou um policial e sentou no banco do carona. Siga aquele carro. Isso aconteceu em São Paulo. E o motorista do Uber, na maior paz de espírito, e dirigiu por alguns quilômetros. Alguns quilômetros depois, o policial pediu para ele parar, desceu do veículo e saiu correndo. Tudo registrado pela câmera interna. O Uber ficou parado assistindo o policial se distanciar. A senhora que estava atrás colocou a mão no ombro do Uber e falou assim, moço, o senhor não está nervoso? Ele olhou para ela na maior paz de espírito e disse, senhora, eu estou tremendo. Alguém viu isso? Além dela? Não é verdade o que eu estou falando? Queridos, aconteceu ou não aconteceu naquele momento a utilização, ainda que o policial não tenha requisitado totalmente, mas ele se valeu do veículo do particular para praticar aquele ato. Tem ou não tem de um lado o interesse? Tu acha o quê? Que o policial estava como? Tu acha que o policial estava ali na beira da via chamando o Uber? Seu João, esse carro é um HB20? É um HB20? Teve um assalto, me deixa alguns quilômetros daqui. Tu acha que ele chamou o Uber? Claro que não, cara. Aquilo ali, é o Estado materializando a sua vontade na figura daquele policial. Naquele momento, a autoridade. Sabe qual é o nome disso? Intervenção do Estado na propriedade privada. O particular pode ou não pode intervir na propriedade... o Estado pode ou não pode intervir na propriedade do particular? Claro que pode. Nesse caso, pode. Tem previsão constitucional. É um instituto que você estuda no âmbito do direito público, onde o direito administrativo e o direito constitucional também se localizam.
Como é que eu vou estudar direito administrativo e direito constitucional sem saber onde eles se localizam? Vai virar decoreba. Tu vai decorar um conceito e não vai adiantar de nada. Quer decorar, pega o material e fica em casa decorando. Eu acho que não adianta. Estudar é diferente de decorar. Estudar é você pegar peça por peça e como uma brincadeira de Lego e encaixando uma coisa na outra. E quando você encaixa esse raciocínio, você não esquece mais. Porque quando você lembra de uma peça, você automaticamente vai encaixando nas outras. Isso é raciocínio, não é decoreba. Então, meus amigos, esse é o primeiro exemplo que solidifica essa ideia do direito público. E tem muitos outros. Repare, eu estou no artigo 5º da Constituição, inciso 25. Se você subir um andar, no mesmo artigo 5º, inciso 24, sabe o que está escrito lá? Desapropriação. Está escrito lá que no caso de necessidade ou utilidade pública ou interesse social, que o poder público pode desapropriar a propriedade de um particular, mediante indenização prévia, justa e em dinheiro. Veja se é assim que acontece a desapropriação. Com licença? Como vai, senhor? Desculpe incomodá-lo. Essa hora da tarde, pela vestimenta, pela cara, o senhor estava cochilando. Cara, eu acabo de almoçar, cara. Eu cochilo vendo na sessão da tarde, cara. Eu cochilo essa hora, porque eu estou descalço, sem camisa. Enfim, desculpa, cara. Mas precisando de alguma coisa, singa. Essa área é carente. Essa área é carente. E o que eu tenho a ver com isso? O senhor mora aqui há quanto tempo? Cara, meus avós moraram nessa casa, meus pais, eu. Agora meus filhos já são adolescentes. Daqui a pouco eu saio daqui, essa casa fica para eles. Bastante tempo, cara. No baixo, uns 50 anos a gente está por aqui. Por quê? Sempre houve uma carência de escolas e hospitais nesse lugar. Sempre houve. Isso aí meus avós já falavam. Sempre houve. Pô, escola e hospital mais perto, quilômetros daqui. A gente está querendo construir escolas e hospitais. Pô, Deus seja louvado. Finalmente, hein, cara? Mas o que eu tenho a ver com isso? Seguinte, cara. A gente quer saber se tudo bem a gente construir aqui onde você está. Cara, se você atender que não, tudo bem, cara. Mas a gente está querendo, porque a tua casa fica num caminho, sabe? Fica no meio de caminho, fica muito bem localizada. Tudo bem para você? Cara, com todo respeito, assim, eu entendo que é uma iniciativa bacana de vocês, mas eu não tenho interesse. Boa noite. Eu não tenho interesse não, cara. Sabe por quê? Porque, como eu te falei, meus avós moraram aqui, meus pais, eu, agora meus filhos. Daqui a pouco eu saio daqui e eles ficam aí. Cara, eu não tenho interesse, entendeu? Agora eu já aposentei. Pra mim não tem mais isso, não. Tenta com o vizinho, cara. O vizinho veio morar aqui na pandemia. O cara nem fica em casa, nem sei o nome dele. O cara não tem identificação nenhuma com o lugar. Vê se ele topa ser desapropriado. Comigo não funciona, não, tá bom? De qualquer maneira, desculpa aí, cara. Não, tranquilo, eu vou tentar com o vizinho. Um abraço, desculpa aí te atrapalhar. É assim que funciona a desapropriação? Tu acha que é desse jeito? O poder público pergunta se você quer. Se você não quiser, eu vou tentar com o vizinho. Tu acha que é desse jeito? Mano, a desapropriação é mais uma forma do Estado intervir na propriedade privada. O que você pode discutir é, talvez, a ilegalidade do ato de desapropriação. As formalidades necessárias não foram atendidas. A desapropriação ela deve ser indenizada de forma prévia, justa e em dinheiro. Imaginemos que não tenha acontecido. Justo nunca vai ser. Na prova é, porque na prova o mundo é perfeito. Na prova o planeta é igual do Pequeno Príncipe. Tem uma flor e uma pessoa perfeita, ok? Na prática é outra teoria. Na prova a gente não tem prática. Na prova a gente só tem o que a gente leu. É importante lembrar disso. Agora, como que você acha que funciona um processo de desapropriação? Tu acha que o poder público pergunta se você quer ser desapropriado? Claro que não. O Estado está ou não está, mais uma vez, impondo vontade? Está. É mais um instituto que passa por aqui. Bota, mas isso aí, desapropriação, requisição administrativa, que você narrou do policial pegando o carro, essas coisas aí a gente estuda no direito constitucional, né? Também. No direito administrativo tem um tópico chamado intervenção do Estado na propriedade privada. E lá no direito constitucional, direitos e deveres individuais e coletivos. Veja que eles dois se encontram no artigo 5º da Constituição. Olha que coincidência. Tanto o direito constitucional quanto o direito administrativo são ramos do direito público. Não é sobre decorar a Constituição, é saber sobre a semente de onde parte isso. É aqui, ó. É por isso que quando você estuda direito constitucional, tem um monte de coisa que liga ao administrativo. Tem coisa que eu vou falar aqui, tu fala assim, o professor de constitucional falou isso. Tem coisa que o professor de constitucional vai falar, tu fala assim, o Mota falou isso também. Por quê? Porque ambos são ramos do direito público. E o ponto de partida é exatamente esse. Claro que existem outras questões importantes, mas para o nosso estudo, esse ponto de partida cruza os dois. Então, já aviso logo, o direito administrativo é ramo do direito público. Anota isso desse tamanho no seu caderno, em letras garrafais. O direito administrativo é ramo do direito público. O direito administrativo é ramo do direito público. Só o direito administrativo, Mota? Não. O direito constitucional também é ramo do direito público. O direito penal também é ramo do direito público. O direito processual também é ramo do direito público. O direito tributário também é ramo do direito público. Pô, Mota, só falou direito que não tem nada a ver com a minha prova. Quem disse? Quem disse que não tem nada a ver com a sua prova?
tem gente aqui na sala que está estudando para tribunais. E tem gente que não está estudando para todos os tribunais. Tem como meta, por exemplo, o TRF. Para quem não sabe, para técnico do TRF, caíram alguns direitos que não são, boa noite, que não são muito clássicos em provas de técnico. Por exemplo, direito tributário. Direito tributário caiu na prova de técnico do TRF da 2ª Região, realizado no último concurso. Claro que agora ninguém sabe o que pode acontecer, porque com essa mudança de escolaridade de nível médio para nível superior, pode ser que haja algum tipo de mudança na estrutura do concurso. Mas vamos combinar? Como é que o cara quer entrar na Justiça Federal? Como é que o cara quer trabalhar, seja técnico ou analista, de um TRF, sem saber direito tributário? Sem saber direito constitucional? Sem saber direito administrativo? O direito público vai passar na frente dele direto. O direito penal, olha isso, penal. Caiu no último concurso para técnico do TRF da 2ª Região. E tem gente aqui na sala que não está estudando para todos os tribunais. Tem gente aqui na sala que não quer justiça eleitoral, quer justiça federal. Não, eleitoral eu não quero. Claro, tem gente que o que começar com T está valendo. Não tem? Vai dizer que não. Sejamos honestos, sejamos sinceros. Não é verdade? Eu tenho 2 tipos de aluno. O aluno do sonho e o aluno da necessidade. Eu tenho 2 tipos. E eu trabalho para os 2. O aluno do sonho é aquele que tem um concurso em vista e não importa se vai demorar 10 anos para o concurso sair. Aquele é o sonho do cara. E ele vai batalhar esses 10 anos se ele tiver que batalhar. E eu tenho o aluno da necessidade. O sonho dele está lá na frente. Mas ainda que não tenha chegado o momento do sonho, ele tem uma necessidade. Ele precisa passar logo em alguma coisa. Porque a vida dele não permite que ele espere tanto. Eu tenho alunos desse jeito. E não é vergonha nenhuma, viu? Não é vergonha nenhuma. A realidade está difícil para todo mundo. Para todo mundo. Então, o próximo concurso para ele é o concurso mais importante. Para que ele tenha tranquilidade, para aí sim, com contra-cheque, a garantia de que ele vai ter tranquilidade. Ninguém vai ficar empentelhando ele. Está trabalhando, perdeu o emprego, não sei o quê, está gastando dinheiro com concurso, não vou pagar mais curso. Essas coisas que as pessoas escutam no caminho. E todo mundo aqui na sala que passou por isso sabe o que eu estou falando. Aí o cara com mais tranquilidade vai focar no sonho dele. Por quê? Porque antes ele tinha uma necessidade para resolver e graças a Deus ele resolveu. Então já aviso logo, o ponto de partida para o estudo de todos os direitos, não tenha dúvida, isso aqui vai ajudar. Então, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal e alguns outros direitos, eles estão aqui. Ok? Pô, mas tá, tudo bem, entendi. Só que para mim o administrativo não diferenciou do constitucional, dos outros direitos, tá, mas tá tudo aqui, tudo bem, mas e aí? E aí, que se você não souber esse ponto inicial, fica mais difícil de você compreender alguns institutos posteriores que vocês vão estudar. Por exemplo, quando a gente chega à aula de atos administrativos, quando você estuda atos administrativos, você vai perceber, eu vou tratar de uma coisa, de que nem todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato administrativo. Quem eu já tive a satisfação de dar aula aqui, essa é a primeira frase que você anota na aula de ato administrativo no caderno. É a primeira. Define para mim ato administrativo. É o ato praticado pela administração pública. Não é só isso. Mas o quê? Ué, é isso, né? Se é administração, então é administrativo. Não é só isso. Tem ato que a administração pratica que não é ato administrativo. Não pode ser chamado de ato administrativo. Sabe por quê? Porque aquele ato não é regido pelo direito público. O regime jurídico, naquele caso, é de direito privado. Então, isso exclui a possibilidade de você chamar de ato administrativo. Porque para ser um ato administrativo propriamente dito, o ato tem que ser regido pelo direito público. Como é que tu quer chegar lá e não sabe a diferença de direito público e direito privado? Vai decorar o conceito de ato administrativo, não vai entender. Como é que você vai estudar poderes administrativos, sabendo que existe um poder chamado poder de polícia, sem saber que o Estado tem prerrogativa? Se lá no calçadão de Nova Iguaçu passa uma equipe de fiscalização e vê que alguém está vendendo mercadoria pirata, o poder público pode ou não pode apreender? Sim. Isso é o quê? Negociação particular? Ei, moço do CD pirata, posso levar? Deixa eu levar, por favor. Ele não deixa levar. O que eu faço? Tem que ser mais incisivo? Me dá, por favor. Tu acha que é desse jeito? Mas não, chuchu, não é desse jeito não. Tu vai chegar e falar, irmão, perdeu. Ah, mas eu estou trabalhando, eu também. E o meu trabalho é não permitir que você comercialize coisas pirateadas. Não pode. O poder público tem ou não tem a prerrogativa de apreender as mercadorias? Tem. Se chega num restaurante, tem rato, barata, um monte de inseto, coisa estragada, mal armazenada, o poder público pode ou não pode interditar o estabelecimento? Isso é ou não é prerrogativa administrativa? Como é que tu quer estudar direito público? Como é que você quer estudar poder de polícia sem passar por esse conceito? Fica quebrado. É raciocínio, não é decoreba. Então, meus amigos, esse é o ponto de partida. E o direito administrativo, acho que todo mundo registrou, nota, mas está escrito no material. Está escrito, que legal. Não deixa de anotar no caderno. Quanto mais você escreve, mais você fixa.
O direito administrativo é ramo do direito público. Todo mundo está comigo até aqui? Fechado? Isso aqui é necessário para vocês entenderem as coisas que a gente vai falar mais à frente. Antes da gente finalizar esse ponto aqui, eu preciso, claro, mostrar para vocês o que é o direito privado. Nota, e o que é o direito privado? Já que o direito administrativo não está aí, então isso não interessa. Calma. Vamos lá. Direito privado. Aqui, eu estou falando da regulação de interesses individuais. Ora, imagina uma relação entre dois particulares. Eu estou comprando uma coisa que um particular está vendendo. Eu, como comprador, tenho obrigações e direitos. Ele, como vendedor, tem obrigações e direitos. Quem prevalece sobre quem? Ninguém. Se é uma relação privada, se é uma relação pautada no direito privado, se é uma relação entre dois particulares, não há uma desigualdade jurídica. Há, na verdade, uma situação de igualdade. Igualdade jurídica. Cadê a prevalência de um sobre o outro? Não tem. Sabe quem está aqui, por exemplo? O direito civil. O direito civil está aqui dentro. O direito civil é um ramo do direito privado. Outro exemplo, o direito empresarial, antigamente chamado de direito comercial. Hoje tem uma nomenclatura mais moderna, o direito empresarial. Não sei quem é do direito aqui na sala, certamente já passou ou vai passar pelo direito empresarial e pelo direito civil na graduação. Então, pessoal, está aqui, direito privado. Não, não é isso que nos interessa. O que interessa de início para a gente é isso aqui, o direito público. E isso é importante da gente pontuar. O direito administrativo é ramo do direito público. Então, se eu tenho uma relação entre dois particulares, pautada numa relação de igualdade, onde um não prepondera sobre o outro, isso é direito privado. É o que acontece no direito civil, no direito empresarial e outros mais, onde basicamente esses dois são os principais exemplos, claro. Mas aí, inclusive algumas discussões, tal direito, ele é o quê? Está aqui, está lá. Sem entrarmos nisso, o que interessa para a gente é onde o direito administrativo está. E ele está aqui como ramo do direito público. No material de vocês, eu coloquei essa diferença logo no início. E não queria que vocês decorassem isso, mas sim que vocês entendessem esse contexto. Olha o que está escrito aí no material de vocês. Direito público e direito privado. Direito público regula interesses estatais e sociais. Temos uma situação de desigualdade jurídica em razão da prevalência do interesse público sobre o privado. Prerrogativas estatais. Pergunto, lendo isso aqui e isso aqui, você consegue na tua mente contextualizar, entender o que isso aqui significa? Na sequência eu falei, direito privado, regula interesses individuais, situação de igualdade jurídica. Claro, né? Como há uma coexistência de pessoas em sociedade, você precisa regular essas relações individuais e particulares. E o direito privado acaba aparecendo nesse caso. Todo mundo está comigo até aqui? E claro, a conclusão está dentro da caixinha. O direito administrativo é ramo do direito público. Tá claro até aqui? Só que olha só, eu fiz uma observação aí embaixo. Cuidado com essa observação. Essa observação, ela diz que dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público, e é, claro, acabei de falar, falei aqui, já estou há alguns minutos falando sobre isso, não significa dizer que o seu objeto está restrito a relações jurídicas regidas pelo direito público. Dizer que o direito administrativo é ramo do direito público não significa dizer que seu objeto esteja restrito a relações jurídicas regidas pelo direito público. Mota, posso ser muito sincero? Pode. Cara, eu achei que eu tinha entendido o que tu explicou. Essa frase estragou tudo, porque, engraçado, o que você está falando parece diferente do que você tratou aqui. Negativo, é um complemento. O direito administrativo é ramo do direito público. Fato. Dizer que o direito administrativo é o ramo do direito público, está escrito aí, não significa dizer que o objeto do direito administrativo esteja restrito a relações jurídicas regidas pelo direito público. O que isso significa dizer? Traduzindo, o fato de você ter naquela relação jurídica um órgão público, uma entidade pública, não é suficiente para você dizer assim, então ele tem prerrogativas, ele faz o que ele quer. Vai devagar. Primeiro, faz o que ele quer é uma pinóia, porque o Estado também tem limitações. Ele tem restrições, sujeições. E segundo, nem sempre o órgão vai atuar com poderes especiais. Traduzindo e deixando ainda mais direto e objetivo, existem algumas situações jurídicas onde um órgão público, uma entidade pública, eles podem participar de uma relação regida pelo direito privado.
Você acha que órgão público não tem necessidade de alugar espaço? E locação é um instituto do direito civil, mesmo que você tenha um órgão público participando dela. Ué, mas se tem um órgão público, Mota atua com prerrogativa. Vai devagar, não é assim que funciona. Vamos ilustrar aqui. Acho que exemplo é sempre melhor, a melhor forma da gente enxergar. Vamos lá. Vamos imaginar que eu, Mota, seja coronel, major, enfim, da Polícia Militar. Vocês todos policiais militares, reuni vocês aqui. Policiais, reuni todos vocês aqui para dar um recado a vocês. Não é o recado desejado, mas ele é necessário. Primeiramente, parabenizá-los pela promoção que se aproxima. Muito feliz de comunicar a vocês, como coronel, comandante desse batalhão, que vocês estão próximos de uma promoção. Só que trago também notícias nada agradáveis. Para que a promoção de vocês seja realizada, um curso de capacitação precisa ser realizado. Teríamos, em tese, um espaço disponível para isso, mas o espaço não está disponível, ele está em obras e não conseguimos um espaço em outro batalhão para que fosse realizado tal curso de capacitação. Sem o curso, segundo a legislação, a promoção de vocês não pode ser publicada. Lamento, mas esse ano a expectativa era de que acontecesse, não deve acontecer. Acredita que até meados do próximo ano, 2024, seja publicada a promoção de vocês, porque até lá, acho que a obra deve ter terminado, mas obra vocês sabem como é, né? A gente prevê 3 meses, demora 3 anos, mas enfim, fiquemos em contato. Comunico vocês assim que possível. Todos dispensados. Um militar levanta o braço e fala assim, coronel, pois não? Com todo respeito, fica à vontade. A promoção, ela representa para a gente uma passagem, né, para o nível acima do que a gente está, e isso traz uma diferença remuneratória. Eu sei que para o senhor que ganha 5 dígitos, 500, 600 reais pode não ser muita coisa. Para a gente que é sofrido, precisa. Sacou? Esses 500 reais é um mercado para a gente. Então, com todo respeito, dá para o senhor conversar com os superiores, com o Estado maior, com o governo, sei lá, para poder alugar. Aqui ao lado tem um prédio privado, tem um prédio aqui do lado, tem sala, auditório, empresa, universidade, escritório de advocacia. Pô, não tem um espaço lá para alugar para fazer o nosso curso? Pô, a gente pagar o preço porque o lugar está em obra? Pô, brincadeira, não dá para o senhor levar isso lá não? Bom, eu vou levar a sua colocação, mas enfim, não posso garantir nada. Briga pela gente, coronel, se puder, pode deixar. Eu vou levar essa tua colocação ao comando, vou ver o que eu consigo. Uma semana depois, todos se reúnem. Amigos, obrigado pela presença de vocês. Trago boas novas, boas notícias. Quem foi o militar que na semana passada havia sugerido? Foi eu, coronel. Ok. Levei a sua sugestão para o comando. O Estado-Maior aprovou a sua colocação. Só uma coisa, te peço desculpas. Eu não informei que era você que estava fazendo essa colocação. Eu me apropriei da tua ideia e disse que era eu que estava fazendo isso. Porque se eu dissesse, pô, um soldado da polícia militar questionou, cara, pô, soldado está questionando coisa agora. Soldado só obedece. Então eu falei que eu, como coronel, é que tinha tido a ideia. Então te peço desculpa, mas eu plagiei a tua ideia e disse que era minha. Só assim para a gente conseguir. Não vai atrasar a promoção de ninguém. Fiquem tranquilos. O curso será realizado no próximo mês, aqui ao lado, no local que a gente alugou. Todo mundo entendeu o contexto e o cenário? Vamos lá. Que relação jurídica nós temos agora? De um lado, a Polícia Militar, um órgão público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Do outro, você tem um espaço privado sendo alugado para a realização de um evento. Tu acha que a pessoa da Polícia Militar que chegou lá para firmar aquela relação jurídica, ela chegou o quê? Com prerrogativa? Olá, eu tenho a necessidade de utilizar o seu espaço para a realização de um curso de capacitação dos policiais. Ok, senhor policial, deixa eu me mostrar aqui o espaço. Esse aqui é o valor do espaço e essas são, claro, as condições para que haja alocação desse espaço. Eu acho que o senhor não entendeu. O senhor está falando com a Polícia Militar, Estado do Rio de Janeiro, e a Polícia Militar, uma instituição bicentenária, está querendo alugar o seu espaço. E como órgão público, eu tenho prerrogativas. Senhor, eu entendo que o senhor tenha prerrogativas. Aqui é um espaço privado, o senhor está querendo realizar a alocação. Deixa eu me mostrar. O valor é esse aqui. Essas são as condições para que o senhor possa dar uma lida, de repente, se o espaço interessar a vocês. Eu acho que o senhor continua sem entender. Não, senhor policial, acho que o senhor que não está entendendo. O senhor é um órgão público. Tá, o senhor é um agente, está aqui materializando a vontade do órgão público e todo o meu respeito, né, e agradecimento pelo trabalho que a polícia faz para a sociedade. Só que tem uma coisa. O senhor aqui alugando esse espaço, a polícia alugando esse espaço, é a mesma coisa que uma empresa alugar o espaço, que um particular alugar o espaço para fazer uma aula, um aulão. Enfim, desculpa, as condições são essas aqui. Se o senhor não quiser, existem outros prédios com outros espaços em condições talvez até melhores do que a nossa. A nossa condição é essa aqui. Eu pergunto, um órgão público precisa alugar um espaço para realizar um curso de capacitação dos seus servidores, militares, policiais, enfim, não importa quem seja.
essa relação de locação, eu posso dizer que essa relação de locação ela está permeada pelo direito público? Onde o órgão atua com prerrogativas? Não, não está. Não está. Isso que eu estou narrando para vocês, não com a Polícia Militar de exemplo, mas com um Tribunal de Contas. Foi questão de prova de uma banca chamada Sebrasp, antigo CESP, ainda não era Sebrasp quando foi cobrado, porque a nomenclatura nos últimos anos mudou. É o CESP, enfim, atual Sebrasp. O cara narrava numa questão de prova, um tempo atrás, dizia: um Tribunal de Contas estadual precisa alugar um espaço para que haja a realização de um curso de capacitação de seus servidores. Neste caso, o ato de locação é considerado um ato administrativo. Pô, um monte de gente sem pegar a base, o que o cara pensa? Pô, se quem está alugando o espaço é um Tribunal de Contas, ele está ali administrativamente atuando. Então é ato administrativo. Procurou a bolinha do certo e errou. Errou a questão. Porque aquela relação de locação, ela não está pautada no direito público. Ali, você não tem um ato administrativo. Você tem um ato privado da administração, mas não um ato administrativo. Porque para ser um ato administrativo propriamente dito, esse ato tem que ser praticado sob regime de direito público. E a relação de locação não está pautada no direito público, está pautada no direito privado. Ou seja, erra-se uma questão de ato administrativo lá na frente, porque não sabe a diferença entre direito público e direito privado. Olha o detalhe. E detalhe, o cara erra a questão e às vezes ele continua sem entender o que ele errou. Ele olha e fala assim: cara, eu não entendo, até agora eu não entendi porque eu errei essa questão. Simples, porque não sabe a diferença entre direito público e direito privado. Que não sabe a diferença entre um ato ser regido por um ou regido por outro. Por isso que está escrito aí no material de vocês. Dizer que o direito administrativo é ramo do direito público não significa dizer que seu objeto está restrito a relações jurídicas regidas pelo direito público. Pode ou não pode acontecer de um órgão ou entidade pública também participar de uma relação onde o direito privado se aplica? Sim, isso não significa que o direito administrativo passou a ser ramo do direito privado, mas que aquela relação jurídica que envolve aquele órgão público, ela está pautada no direito privado. No direito civil, por exemplo, como acontece. Eu, Mota, preciso abrir uma conta bancária. Vou para o calçadão. Aí tem lá Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, sem contar banco virtual. Eu não vou abrir conta em banco digital. Respeito quem gosta, mas eu gosto de banco raiz. Banco raiz. Banco digital não dá emprego para o vendedor de fofura. Banco raiz tem vendedor de fofura na porta. O cara que vende agulha, linha, coador de café, não é isso? O cara que vende. Então, a economia informal ali, o sustento do cara, o cara tá ali, o banco digital não tem ninguém vendendo salgado, fofura, nem água na porta. Então, eu quero um banco raiz, vou lá pro calçadão escolher um banco. Eu olhei aquele banco todo, eu falei, caraca, banco pra caraca, qual que eu vou escolher? Eu falei, cara, quer saber? Eu vou escolher a Caixa Econômica. Eu vou escolher a Caixa Econômica. Sabe por quê? Porque a Caixa Econômica, alguns anos atrás, ela patrocinou o meu time de futebol. Deu moral para mim, então eu vou dar moral para eles também. Eu vou escolher a Caixa Econômica. Aí entrei na Caixa Econômica e em 5 minutos eu consegui abrir a minha conta bancária. Olha que legal! De um lado você tem a Caixa Econômica, que para quem não sabe, é uma entidade integrante da administração pública indireta. A Caixa Econômica é uma empresa pública. Falaremos disso mais à frente. Do outro lado, você tem o Mota, novo correntista da Caixa Econômica. Eu acabo de abrir a minha conta bancária. Eu pergunto, a abertura de conta bancária na Caixa Econômica, só porque a Caixa Econômica é um banco estatal, um banco público, que integra a administração pública, é um ato administrativo? Não. Isso já caiu em prova também. A abertura de conta corrente em banco estatal é considerada ato administrativo. Não é. Não é, porque naquele momento a Caixa Econômica não atua como entidade pública dotada de prerrogativas. Ela atua como banco. Seria a mesma relação se eu tivesse aberto a conta no Bradesco, no Santander, no Itaú e outro banco privado. Mesmo ela sendo banco estatal, ali é relação banco-cliente. E relação banco-cliente está pautada onde? No direito privado. Então a abertura de conta corrente em banco estatal não é ato administrativo. Porque para ser ato administrativo propriamente dito, o ato tem que ser praticado sob regime jurídico de direito público. Repito a frase que está escrita embaixo da caixinha aí no material. Dizer que o direito administrativo é ramo do direito público não significa dizer que o seu objeto esteja restrito a relações jurídicas regidas pelo direito público. Em outras palavras, é ou não é possível que um órgão, uma entidade pública, em determinados momentos, também participem de relações onde o direito privado apareça? Sim, não à toa, a Caixa Econômica, inclusive, é uma pessoa jurídica de direito privado. Olha que interessante. Se você passar no concurso da Caixa Econômica, você não vai ser estatutário, tu vai ser regido pela CLT, mesmo sendo obrigado a fazer concurso público. E a CLT é a mesma CLT que rege o cara que aqui fora trabalha com carteira assinada. Olha o direito privado aparecendo aí também. Meus amigos, olha o tamanho do instituto que a gente começa a estudar agora. Sejam bem-vindos ao direito administrativo. Esse é só o início. Pergunto, até aqui, tá todo mundo comigo? Fechado? Joia. Agora,
O que interessa pra gente efetivamente é isso aqui, ó. Direito público. Beleza. Regulação de interesses estatais e sociais. Qual aqui? Estado. O que é Estado? Monta Estado é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Tá bom ou mais? Não, tá bom. Não precisa falar mais nada não. Já entendi. O que você falou não tá errado. Errado não tá. Só que você não deu a amplitude devida à definição que eu pedi. O que você citou, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, são exemplos de estados da federação. Mas o conceito de estado que eu estou tratando aqui é numa conotação mais ampla. O estado aqui é uma unidade personalizada formada por 3 elementos essenciais, indispensáveis, indissociáveis. São eles: povo, território e governo. Esses são os 3 elementos do Estado. Alguns autores gostam de ir além e chamar de governo soberano. Já vi prova falando governo, já vi prova falando governo soberano. Não é o certo ou o errado. Tem gente que utiliza só o termo governo e tem gente que utiliza o termo governo soberano. Tanto faz a nomenclatura empregada aqui. Claro, colocar a soberania como um elemento ali é importante. Afinal, é um princípio fundamental, está lá na Constituição Federal. Se você pegar a Constituição nos primeiros artigos, a soberania está lá. Então, esses são os elementos do Estado: povo, território e governo soberano. Esses elementos são necessários para que você tenha um Estado independente. Esses elementos são essenciais para que você tenha um Estado plenamente organizado. Povo nos lembra de maneira bem direta o elemento humano. Claro, ele tem questões culturais, mas sem adentrarmos esse mérito, povo nos lembra o quê? Um elemento humano. Território dá a ideia do quê? Da sua base geográfica. E o governo? Governo é o elemento político, o elemento organizacional. Então, para que eu tenha um Estado plenamente organizado, para que eu tenha um Estado independente, eu preciso dos elementos povo, território e governo. Um elemento humano, um elemento geográfico, um elemento político. Mota, você disse que esses elementos são indissociáveis, é isso? Sim. Não que eles sejam iguais, mas o que significa, sim, indissociáveis no sentido de que um complementa o outro para que você tenha um Estado plenamente constituído. Em outras palavras, do que adianta, por exemplo, você ter um ou 2 desses elementos e não ter todos? Vamos imaginar esse cenário que a gente tem aqui agora. Um monte de gente dentro de um espaço físico. Sem normas, sem regras, sem organização. Sem o que fazer, sem a quem recorrer, sem uma ordem estabelecida de atribuições. Em suma, se você tem um monte de gente dentro de um espaço e não tem regras, vira reunião de condomínio. Se o que eu falei agora não doeu em você, você nunca participou de uma reunião de condomínio. Se bobear, nunca morou num condomínio. E quem mora num condomínio sabe o que eu estou falando. Quem mora em condomínio sabe. Se doeu no teu coração, você sabe o que eu estou falando. Porque em reunião de condomínio, todo mundo fala, ninguém se entende. Ninguém se entende. Chega o momento da reunião de condomínio que voa a carteira funcional. Quem já participou de reunião de condomínio sabe o que eu estou falando. Quando perde a razão, a carteira funcional aparece. Você não fala comigo que eu sou isso aqui. O outro. Tu não fala comigo que aqui, ó, olha com quem tu tá falando. E aí tu olha aquilo, gente, que baixaria. E tu acabou de tomar posse num cargo público. Olha só, vocês dois. Eu sou isso aqui. Mas o que isso tem a ver? Não, porque vocês botaram a carteira funcional, agora eu sou servidor, eu botei também. Não sabe nem por quê, mas botou. Cara, reunião de condomínio, todo mundo fala e ninguém se entende. 2h30 depois, deliberam sobre uma nova data para discutir aquilo que deveria ser decidido nas 2h30 anteriores, onde todo mundo ficou discutindo. E ninguém se entendia. Meus amigos, do que adianta? Como é que você vai ter uma unidade organizada se você só tem gente e espaço? Você precisa ter um elemento organizacional. É como uma casa. Não é só você ter a casa e pessoas lá dentro. Você tem que ter organização, senão vira bagunça. Vira bagunça. Você tem que definir tarefas. Você tem que lembrar que na sua casa, todo mundo que mora ali é parte da casa. De que um não é empregado de todos. Mostrar dentro da sua casa de que todo mundo que está ali dentro é um time. E que um time, quando um jogador não marca, sobrecarrega o outro.
É sempre assim. Isso é um valor básico dentro de uma casa. A mão de ninguém cai se lavar o copo quando acabar de beber. A louça não é propriedade de uma única pessoa. Para você ter paz dentro da tua casa é assim que vai funcionar. Senão alguém vai sair prejudicado. Alguém vai sair sobrecarregado. É igual ao Estado. Tá bem, meu amor? O que eu falei agora doeu no seu coração? Doeu? Eita, alguém não lavou a louça hoje então, olha lá, hein? Desculpa, nosso colega fez um desabafo aqui. Depois eu conto para vocês. Então, meus amigos, veja, como é que você vai ter uma casa organizada se você não tem organização e tarefas pré-definidas? Como é que você vai ter paz dentro de um local onde um faz muito, o outro não faz? Ou a justificativa, não, já estou fazendo isso, então não vou fazer o outro? Como é que vai ter uma casa organizada? Que é a mesma coisa. O Estado, para ser plenamente organizado, ele tem que ter esses 3 elementos. Mas, Mota, desculpa, isso aí serve para quê? Porque você precisa saber o que esse Estado faz e saber o que o direito administrativo tem a ver com isso. Quais são as funções que esse Estado vai desempenhar? O Estado, ele tem 3 funções. Vou colocá-las aqui. Funções do Estado. Mota, e o que isso interessa? Você já vai ver. Funções do Estado. Esse Estado aqui, ele tem que funções? O Estado tem 3 funções precípuas. São elas. Primeiro, a função legislativa. Segundo, a função jurisdicional. E terceiro, a função administrativa. 3 funções estatais. Abrindo um parêntese, aqui embaixo, função administrativa, alguns autores, em especial constitucionalistas, gostam de chamar de função executiva. Tem gente que gosta de chamar de função executiva, em especial constitucionalistas. Tá? Mas como administrativistas preferem essa nomenclatura, eu não sou professor de constitucional, sou professor de administrativo, então eu vou trabalhar do jeito que a minha linha de doutrina trabalha. Então, se eles falam função administrativa, eu vou colocar a nomenclatura que os administrativistas gostam de colocar. O Estado tem 3 funções. O Estado é uma unidade, uma estrutura, que tem 3 atribuições diferentes. Primeiro, a função legislativa. De maneira bem direta e objetiva, o que seria basicamente essa função legislativa? De modo bem direto, elaboração de leis. Função legislativa. Pensa nisso. Elaboração de leis. Já consegue organizar na mente basicamente o que seria. Função jurisdicional. Parou. Jurisdicional, lembra que palavra? Jurisdição. Vamos entender isso. Vou lá para o final. Rascunho, tá? Rascunho que eu vou colocar aqui. Rascunho. Depois eu apago. Jurisdição. Divide o termo no meio. Jurisdição. Jurisdição. Juris vem do termo iuris. Significa direito. Dição lembra dicção. Vem do termo dixium. Significa dizer. Jurisdição. Iuris dixium. Dizer o direito. O que seria essa função de dizer o direito? É a função de aplicação da lei aos casos concretos. Então, função jurisdicional, a ideia de função julgadora, aplicação das leis aos casos concretos. Há conflito de interesses, aplica-se a lei. Função jurisdicional. Mas alguém tem que cuidar da casa. Alguém tem que organizar a compra. Alguém tem que cuidar da rotina. Alguém tem que cumprir a administração daquela máquina. Essa é a função administrativa. Como o próprio nome sugere, administração da máquina pública. Então veja, o Estado tem 3 funções precípuas, importantes, necessárias, essenciais. A função legislativa, de maneira bem breve, elaboração de leis, já dá para entender o que seria basicamente. Função jurisdicional, dá a ideia de um caráter mais julgador, aplicando-se a lei, se houver conflito de interesse naqueles casos concretos. E a administração da máquina.
Alguém tem que fazer compra, alguém tem que abastecer o que está faltando, alguém tem que cuidar da estrutura. Essa seria a função administrativa. Só que o Estado é um só, uma unidade, que tem um monte de coisa para fazer. Se você é um só e tem um monte de coisa para fazer, traz essa analogia do teu dia a dia para cá. O que você precisa ter? Organização. Se você não tem organização, você não alcança o que você precisa. Você não chega ao resultado que você necessita. Aliás, esse momento exato que vocês estão passando, não digo aqui em sala de aula, mas esse momento de estudo para concurso público é o momento que você precisa ter organização. Tem gente aqui na sala que só pode fazer o estudo para concurso público agora à noite porque trabalha o dia inteiro. Ou porque mesmo que não trabalhe, está em casa cuidando de família, porque tem filhos. E vamos combinar, é tão trabalho quanto trabalhar. Quando minha esposa precisa sair para dar aula e eu ficar em casa com as crianças, cara, é tão cansativo quanto se eu estivesse na rua trabalhando. É tão cansativo. Porque as pessoas têm uma cultura de que acham que só porque a pessoa está em casa ela não está fazendo nada. As pessoas acham isso. Então fica em casa, faz comida, cozinha. Pô, é cansativo pra caraca. Cuidar de criança é cansativo, mano. Quem faz isso sabe o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando. E é cansativo, mano. Tarefas domésticas também cansam. Cansam pra caramba. E ali é você e você. Tu não tá na rua vendo gente. É você e você, mas cansa. Cansa pra caramba. Quem faz isso sabe o que eu tô falando. Então veja, se você tem uma rotina profissional, pessoal, tem que estudar... Mano, o dia tem 24 horas. Você clica no íconezinho. Não sou um robô. Na verdade, tu clica no ícone, aparece o verdinho lá. Não sou um robô. E tu tem que organizar a tua rotina. Já aviso logo. Se você não organizar o seu horário de estudo, você vai ficar frustrado na metade do caminho. Existem pessoas que têm a ousadia, por exemplo, de acordar e não sabem o que vão estudar. Cara, tu só pode estar brincando comigo. Tu tá achando que concurso público é o quê? Brincadeira? Como é que tu acorda e escolhe a matéria que tu vai estudar? O mínimo de organização você tem que definir a tua tarefa daquela semana. Real, organização. Qualquer criança, não sei se alguém aqui na sala tem filho e idade escolar. Uma criança, quando sai de casa para ir para a escola, ela sabe a aula que ela vai ter naquele dia. Filho, você colocou o material na mochila direitinho das aulas de hoje? Coloquei, mãe. Coloquei, pai. Beleza, então tá, até mais tarde. Tu acha o quê? Que a criança chega na escola e fala assim, tem aula de que hoje? Matemática. Ah, eu dei matemática. Tia, pode dar aula de história? Posso, claro. Gente, apaga a expressão numérica aqui, anota aí descobrimento do Brasil. Não, não é assim. Ele vai ter que estudar matemática. Porque, gostando ou não, aquilo está escrito na grade dele. É a mesma coisa com você. Se você é um só, tem um monte de coisa para fazer, e você não se organizar, vai dar tiro na água. Você tem que ter organização. Porque quando a gente acorda e escolhe a matéria que vai estudar, a gente escolhe o que a gente gosta. Não é? O cara acorda, espreguiça. Cara, matéria pra caraca pra estudar, mano. Vou estudar português. Eu gosto de português. Português eu gosto. O Jean é um amor. Eu quero estudar português, porque o Jean é um fofo. Eu quero estudar português. O Jean, adoro o Jean. Então eu quero estudar português. Aí chega na terça-feira, espreguiça. Caraca, mano, eu tenho que estudar direito. Direito é muito chato. Jesus, se soubesse direito era chato, tinha escolhido estudar pra tribunal, não. Vou estudar português. Eu gosto de português, porque o Jean é muito fofo, ele é muito bacana, adoro o Jean. Vou estudar português. Chega na quarta-feira, cara, português não acaba. Ah, mas português eu gosto, então eu vou continuar estudando. Aí você fica negligenciando a matéria que você não gosta. Aí quando sai a notícia, concurso autorizado, edital divulgado, caraca, agora eu tenho que dar o gás. Às vezes não dá tempo. Você estuda, mas não se aprofunda. Por quê? Porque você ficou negligenciando e empurrando para frente. Desorganização. Desorganização custa vaga às vezes. Aqui é a mesma coisa. Entenderam a analogia? O Estado é um só, uma unidade. E ele tem um monte de coisa para fazer. Se ele não tiver organização, como é que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer as coisas meia bomba, vai parar na metade do caminho e falar assim, cara, eu sou um só. O que o Estado tem que ter? Organização. Se o Estado não tiver organização, como é que ele vai fazer isso aqui? Ele tem que fazer isso aqui todo dia, o dia inteiro. 7 dias da semana, 24 horas, 365 ou 66 dias por ano. O Estado faz isso aqui. Uma vez eu falei isso na sala, o aluno falou assim, porra, Mota, desculpa, mas não é assim que funciona. Por que não é? Porra, função jurisdicional. Porra, o judiciário não tem recesso? Porra, vai dizer que o judiciário funciona todo dia. Imagina na noite de Natal, por exemplo. Na noite de Natal. Que um familiar passe mal num evento de família. E aí leva o cara passando mal, quase morrendo para o hospital. Paga uma baba de plano de saúde. E aí chega lá no hospital, o hospital diz assim, o plano não cobre, a gente não vai internar. Eu pergunto, se tu for no judiciário, tem ou não tem gente de plantão lá? Tem gente, de madrugada, 3 horas da manhã, tu pode sair com uma ordem de lá, não pode? O judiciário funciona ou não funciona? Pode estar de recesso, mas não tem gente lá. E eu sei disso porque
Vocês estão estudando, muitos de vocês, não são todos, eu sei, mas muitos de vocês para tribunal. E isso acontece rede social. A gente vira, essa aqui é só o início do contato. Muitos viram amigos, alguns amigos, enfim, amigo de vida, assim, vira. O contato começa aqui estudando, aluno, professor, a relação aqui, aluno, professor, daqui a pouco passa no concurso, aí eu passo no tribunal, te encontro lá, e aí, isso aqui, vamos tomar um café, aquela coisa toda. E aí, rede social, Facebook, por exemplo, tu vê lá, o aluno, às vezes, na noite de Natal, postando uma foto dentro do tribunal. Não é o Natal que eu sonhava, mas é o Natal que eu sempre sonhei. Reflete sobre essa frase. Não é o Natal que eu sonhava. O que isso significa? Eu adoraria estar com a minha família agora, mas é o Natal que eu sempre sonhei. O que isso significa? Que é o primeiro Natal que a pessoa está passando de plantão dentro do tribunal, porque ela estudou anos e anos e anos e anos, chorando em cima do caderno e passou no concurso público, e naquele momento, mesmo não tendo o Natal que ela deseja, ela está tendo o Natal que ela deseja. Vocês entenderam o que isso significa? Então, se você está estudando para tribunal, por exemplo, sabe, isso pode acontecer com você. Tem um juiz lá, tem técnico, tem analista, tem gente que vai estar lá de plantão, cara, no tribunal. O tribunal não fecha. Polícia é a mesma coisa, alunos meus de polícia. Chega final de ano, cara é policial rodoviário federal, vai fazer operação em rodovia, cara. Vai fazer. Noite de ano novo, tá o cara lá, tirando foto lá. Não é o ano novo que eu desejo, mas é o ano novo que eu sempre desejei. Todo mundo entende o que essa mensagem quer dizer? Então, se você está desmotivado, lembra disso. É isso que vai acontecer com você daqui a pouco. Não é só estudar, é estar bem para estudar. E isso passa pelo emocional também. Se você não estiver bem na cabeça, como é que você vai estudar com qualidade? Aqui é a mesma coisa. O Estado é um só, tem que fazer um monte de coisa, todo dia, o dia inteiro. E aí? Se ele não tiver organização, como é que ele vai fazer? Diante disso, isso sempre povoou a cabeça dos grandes estudiosos, sejam do direito ou não. Mas uma situação histórica precisa ser mencionada aqui. Em 1747, Montesquieu, todo mundo aqui na sala já ouviu falar dele, escreveu uma obra chamada O Espírito das Leis. Eu disse 1747 porque esse foi o ano de conclusão da escrita da obra, mas a obra foi publicada no ano seguinte, 1748. Quem leu O Espírito das Leis sabe disso. Essa obra é de Montesquieu. E dentre um monte de ensinamento importante para o direito, para a política e outras coisas mais, o Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, propôs o modelo de tripartição dos poderes do Estado. Tripartição dos poderes do Estado. O Montesquieu pensou o seguinte: se eu tenho uma unidade estatal com 3 funções importantes, uma função, digamos, A, uma B e uma C, eu preciso de um poder para cuidar de cada uma delas. Um poder A para desempenhar a função A, um poder B para cumprir a função B e um poder C para cumprir a função C. Se eu tripartir os poderes do Estado, o Estado de maneira organizada vai cumprir as suas atribuições. Não sei se alguém aqui na sala já leu essa obra do Montesquieu, mas tem uma parte da obra que o Montesquieu diz assim, a tradução, eu não li francês, desculpa, eu não sei nada. Mota, fala francês. Mbappé, Paris Saint-Germain. É isso que eu vou fazer, não sei falar mais nada em francês, só isso. Pois bem, tem uma parte da obra, tradução, que diz mais ou menos assim: tudo estaria perdido se todo o poder se concentrasse nas mãos de uma única pessoa. Mano, eu tô falando de 1748. Quase 300 anos depois, essa frase continua ou não continua fazendo sentido? Tudo estaria perdido se todos os poderes se concentrassem nas mãos de uma única pessoa. Imagina, aquele que julga, aplica a lei, é o mesmo que escreveu a lei. Pô, se o mesmo que elaborou a lei é o cara que aplica, mano, tá tudo perdido. Tá tudo perdido. O cara vai fazer que se ele escrever em interesse próprio, acabou. O poder vai ficar todo na mão dele, ele vai fazer o que ele quiser. Quase 300 anos depois, essa frase do Montesquieu continua ou não continua fazendo sentido? Continua. E cá entre nós, daqui a 300 anos essa frase continuará ou não fazendo sentido? Continuará. Tudo estaria perdido se todos os poderes se concentrassem nas mãos de uma única pessoa. Cara, Montesquieu mandou muito bem nessa. Mandou muito bem. Essa dá para colocar no status do WhatsApp, né? Bonitinha essa frase, né? Colocar lá que é o Montesquieu, aquela coisa toda. Pega isso que o Montesquieu falou e joga aqui. O Montesquieu, então, propôs o modelo tripartite. Ele pensou, cara, se você tem uma unidade com várias funções, você cria um poder para desempenhar cada uma delas. E pronto, divide essas funções entre os poderes e acabou, tá tudo resolvido. Monta, mas não cai história na minha prova, eu não vou fazer o Enem, vestibular, não é nada disso, eu sei, mas cai direito. E para você entender o direito e essa parte, você precisa saber dessa passagem da história. Porque se você abrir hoje a nossa Constituição, lá no artigo 2º, lá está escrito: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si.
o legislativo, o executivo e o judiciário. Quantos poderes? 3. Pergunto, tem ou não tem a digital do Montesquieu nisso? Tem. O Brasil adota ou não adota o modelo tripartite? Adota. Tudo bem. Tem gente... Mota, eu já vi gente dizendo que o Ministério Público era equivalente a um quarto poder. Já ouviram essa? Ah, que o MP é como se fosse um quarto poder. Tem gente mais moderna. Pô, mas o Tribunal de Contas também deveria ser considerado um quinto poder. Cara, daqui a pouco os poderes de igreja que estão na Constituição Federal. Segura, vamos trabalhar com o que está escrito na Constituição. A Constituição fala 3, ponto final. Respeito às posições diferentes. Mas, pelo menos aqui, eu vou colocar 3 no 4. Não vou colocar 4, nem 5, nem mais do que isso. 3, ponto. No artigo 2º da Constituição Federal está escrito: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tem esses 3 poderes e joga aqui. Função legislativa, elaboração de leis. Qual o poder que vem logo à sua mente? O poder legislativo. Isso aí. Vou colocar aqui, poder legislativo. Função jurisdicional, aplicação da lei aos casos concretos. Função julgadora, que poder vem à tua mente? O judiciário. Vou colocar aqui. Judiciário. E função administrativa, alguns chamam de função executiva, executar e administrar medidas para a máquina pública. Ora, aqui eu estou falando de quê? Do poder executivo. Só que tudo seriam flores se fosse só isso aqui. O legislativo legisla, o judiciário julga, o executivo executa / administra. Tá, mas calma. A Constituição Federal diz que os poderes são independentes e harmônicos. Independentes e harmônicos. Isso decorre de um sistema que importamos chamado checks and balances. Ó, gastei meu fisque aqui agora, hein? Checks and balances. Ó, para nós isso aqui nada mais é do que o velho sistema de freios e contrapesos. Visualmente. Ó, freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Eu pergunto, se eu tenho freios e contrapesos, significa que eu estou buscando o quê? O equilíbrio, a harmonia. Então, essa harmonia entre os poderes, ela é uma decorrência desse sistema. Esse sistema de freios e contrapesos, esse sistema de checks and balances, ele fundamenta essa harmonia e equilíbrio na atuação dos poderes. O que isso aqui significa? Vamos lá. Primeira coisa, não há hierarquia entre os poderes. Não há hierarquia entre os poderes. Se você colocar na prova que um poder está subordinado a outro, tu errou a questão. Cada poder tem a sua natureza constitucional, as suas atribuições, mas não é a subordinação que existe entre eles. Não há. Não há subordinação, hierarquia entre os poderes. Tal poder está subordinado ao outro. Negativo. O que acontece, e aí sim acontece, é a possibilidade constitucional de haver controle de um poder sobre o outro. Isso sim, desde que seja dentro do limite estabelecido onde? Na Constituição. Tanto é verdade, isso desabou nos últimos anos em prova da Banca Sebrasp, o antigo CESP. O cara colocou na prova assim, por exemplo, uma lei criou uma modalidade de controle externo não prevista na Constituição Federal. Essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque existe um princípio chamado princípio da separação dos poderes. Cada poder tem as suas atribuições. Dentre as suas atribuições, existe a possibilidade de um poder realizar controle sobre outro, dentro do limite que a Constituição estabelece. Vamos imaginar que não haja previsão constitucional de controle daquele ato de um poder sobre o outro. Não tem previsão constitucional. Aí uma lei vai lá e estabelece uma modalidade de controle externo de um poder sobre outro sem amparo constitucional. Essa lei é inconstitucional. Viola o princípio da separação dos poderes. Isso nos últimos anos caiu várias vezes em prova do SESP. Chega na aula de controle, o cara não entende isso.
Ué, mas por que não pode? Aqui, ó, aula 1 de Direito Administrativo. Por causa disso. Primeira conclusão, não há hierarquia entre os poderes, mas cabe controle constitucional de um poder sobre o outro. Exemplo, um ato administrativo é praticado no âmbito do poder executivo. Esse ato é ilegal e ele te prejudica, ele te causa dano. Você administrativamente buscou que a administração anulasse aquele ato e a administração, peço desculpas por virar de costas, a administração, ó, deu de ombros para você. Eu pergunto, se você tentou administrativamente e viu que não vai sair nada dali, o que tu faz? Justiça. Tu vai à justiça. Minha pergunta, cabe ou não cabe controle judicial sobre o ato administrativo praticado pela administração pública? Cabe. Controle de legalidade. O que isso significa? Se esse ato praticado for ilegal, o judiciário provocado pode ou não pode anular esse ato? Pode. Quem está dizendo isso não sou eu. É o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Eu pergunto, quando o Judiciário anula um ato praticado pelo Executivo, o Judiciário está fazendo o quê? Atuando hierarquicamente? Não, é controle constitucional do Judiciário sobre o Executivo. Isso cai em prova. Chama-se controle judicial sobre o ato administrativo. Como é que tu quer entender a parte de controle se você não lembrar disso? Vai ficar difícil, vai ter que ficar decorando frasezinha, cara, não rola. Vai devagar, com esse raciocínio tu chega lá. Então a pergunta é, primeiro, os poderes são independentes e harmônicos. Há hierarquia entre os poderes? Não. Dentro deles você tem superiores, subordinados, isso sim. Entre os poderes, não. Tal poder está subordinado ao outro, não. O máximo que ocorre é controle externo de um poder sobre o outro, mas para ter controle externo de um poder sobre o outro, repito, tem que ter previsão onde? Na Constituição. Todo mundo está comigo até aqui? Isso é um ponto. Segundo, por mais que os poderes sejam independentes, eles também são harmônicos. Temos esse sistema aqui, embasando. Qual a consequência disso? Além das suas funções típicas, os poderes também desempenham funções de natureza atípica. Mota, não entendi. Para a galera que está começando agora. Função típica, encare como sendo assim, no linguajar bem nada jurídico assim. Função típica, encare como sendo algo tipo razão de existir. Qual é a razão de existir do legislativo? É basicamente elaborar leis. Qual é a razão de existir do judiciário? Basicamente julgar. Eu estou sendo bem raso aqui, bem raso. Voluntariamente, dolosamente, ok? Qual a razão, a função típica do poder executivo? A razão de existir? Administrar a máquina. Ficou claro? Uma função, digamos assim, a função típica, precípua, a função que simboliza a razão de existir. Tá, tudo bem. A razão de existir do legislativo é legislar. A razão de existir do judiciário é julgar. Tá. Mas eles só fazem isso? Não. Não. Sabe por quê? Porque além das suas funções típicas, o sistema de freio e contrapeso, ou checks and balances, ele também tem como consequência a possibilidade de um poder desempenhar funções de natureza do quê? Atípica. O que é uma função atípica? É uma função cuja natureza, na verdade, seria em tese de outro poder, mas ele com um alcance menor e um caráter um pouco mais interno, ele também a desempenha. Mas é atípica, não é a função típica, a razão de existir, mas ele também faz. Isso está acontecendo nesse exato momento entre nós aqui. Que isso, Mota? Não percebi. Então vamos perceber junto? Quem aqui na sala está estudando para tribunais? Por favor, levanta o braço. Ok, bastante gente. Metade da turma praticamente, um pouquinho mais. Pois bem, TRE. Ok. TRF. Ok. Qualquer tribunal que sair. Obrigado pela honestidade. Tem gente aqui. Queridos, olha para o quadro e responde para mim. O TRE e o TRF estão na estrutura de qual desses três poderes aqui? O TRE e o TRF são órgãos do quê? Do Legislativo, do Judiciário e do Executivo? TRE e TRF, do Judiciário. Como houve dúvida, prefiro interpretar que não é timidez, pode ser insegurança. Poder Legislativo, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, ok? Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá? Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, Legislativo. Judiciário, STF, STJ, TST, TSE, STM, TRE, TRT, TRF, TJs e por aí vai.
Poder Executivo, Presidência da República, Ministérios, Governadorias de Estado, Secretarias Estaduais, Prefeituras, Secretarias Municipais. Mota, precisa falar isso? Precisa. Eu não posso dar aula só para quem sabe, eu tenho que dar aula também para quem está começando agora. O cara erra na prova às vezes e não sabe onde o órgão está. Tem a gente aqui na sala, pode ser a primeira aula de direito da vida do cara. Eu não posso, o cara chega aqui, se ele não sabe, ele está aqui, se ele sabe, ele está em casa. Então, não vou partir da premissa de que ninguém está sabendo tudo. Se soubesse, não estaria aqui. Então, todo mundo se localizou? Beleza, vou perguntar de novo. TRE e TRF são órgãos do poder o quê? Ficou mais claro? Beleza. Jóia. Qual é a função típica dos órgãos do poder judiciário? Julgar. Vocês estão aqui porque o TRE está julgando? Vocês estão aqui porque o TRF está julgando? Não. Vocês estão aqui por quê? Porque o TRE e o TRF vão fazer o quê? Um concurso público, certo? Realização de concurso pelo TRE e pelo TRF. Realizar concurso público é uma função jurisdicional? Mota, eu achei que era, porque eu abri a prova anterior, estava escrito lá, julgue os itens. Não, o julgue os itens lá e responda a questão, meu filho, não é julgar de julgamento. Quando o TRE faz um concurso público, ele está fazendo o quê? Legislando? O que ele está fazendo? Administrando a estrutura dele. Quando o TRE faz uma licitação para comprar computadores, não tem hoje sistema, certificado digital, tem que ter computador para poder trabalhar com isso tudo. E tem que ter gente para operar aquilo ali. Então, quando faz concurso, quando faz licitação, os TREs e os TRFs estão fazendo o quê? Julgando? Legislando? Eles estão desempenhando função o quê? Administrativa. É a função típica do TRF? É a função típica do TRE? Mas é ou não é uma função importante para que ele mantenha as suas atividades? Sim. Então a pergunta é, os poderes só exercem funções de natureza típica? Não. Eles também têm funções do quê? E isso é consequência do sistema de freios e contrapesos. Está todo mundo caminhando comigo? Beleza. Então a pergunta é, volta para o Montesquieu. O Montesquieu propôs o quê? O modelo de tripartição dos poderes do Estado. Só que o Montesquieu dividiu de uma maneira mais absoluta. A função A, poder A. A função B, poder B. A função C, poder C. Beleza, tudo bem, é tripartição. Mas o Montesquieu, ele não foi além disso. A nossa Constituição, ela adota a tripartição proposta, sim, dos poderes. Mas a divisão de funções no Brasil hoje, ela é absoluta? Essa função, só esse poder faz. Essa função, só esse poder faz. Essa função, não. Além das funções típicas, tem funções o quê? Atípicas. Então a gente foi ou não foi um pouquinho além do que o Montesquieu propôs? Sim. Então tem o dedo, nossa Constituição tem a digital do Montesquieu lá. Tem o DNA do Montesquieu, porque foi ele que propôs o modelo tripartite, fato. Mas isso, já vou abrir para a perguntinha já. Mas isso não significa dizer que a gente adotou esse modelo de maneira absoluta. Por quê? Porque existe também a prática de atos representados na materialização da função de natureza atípica. Mota, você pode falar na função típica e atípica de cada um deles? Não, não precisa, porque isso é tarefa do direito constitucional. Vamos focar no que interessa pra gente, que vai justificar o porquê que eu falei isso aqui. Veja. O direito administrativo é ramo do direito público que tem por objeto de estudo a função legislativa? Não. A função jurisdicional? O objeto do nosso estudo é a função administrativa. Função esta que é típica do poder executivo. Mas é exclusiva dele? Não, porque de forma atípica também é praticada por quem? Pelo judiciário e também pelo legislativo. Do mesmo jeito que tem gente aqui na sala estudando para tribunal, foi ou não foi publicado recentemente o edital do concurso da Câmara dos Deputados? Foi publicado o edital. Concursão. 28 mil de remuneração. Me solta no calçadão de Nova Iguaçu com 28 mil. Jesus. Eu vou na City Call, compro um monte de blusa, vou no Amigão, os potes sem tampa, jogo tudo fora lá em casa. Se você tem pote, teu pote não tem tampa. Se você acha a tampa, o pote sumiu. Vai dizer que não é. Na casa de vocês também é assim? Casa de professor é igual a de vocês, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é verdade? Tu vai puxar um pote, cai os outros tudo. Quando tu bota no pote, o pote tá rachado. É tudo assim. Eu com 28 vou comprar um monte de pote novo no Amigão. Eu adoro pote. Adoro pote. Pote é legal. Então, queridos, quando a Câmara dos Deputados faz concurso público, ela não está legislando. O que ela está fazendo? Cumprindo função administrativa atípica. Então, atipicamente, o legislativo e o judiciário
também desempenham essa função. Sabe onde que isso aqui vai desaguar? Isso aqui vai desaguar em assuntos posteriores. Por exemplo, atos administrativos. Mais um exemplo. Você acha que ato administrativo é ato praticado só pelo Poder Executivo? Claro que não. Quando vocês passarem no concurso do tribunal, quando vocês passarem, não é um exemplo, é uma profecia. Amém? Muito bom. Quando vocês forem servidores do tribunal, o ato de nomeação de vocês vai ser publicado por quem? Mota, eu passei na prova do TRF. Foi nomeada. A sua nomeação vai ser feita por quem? Pelo presidente da República? Não. Quem vai nomear você não é o presidente do tribunal? Veja, é uma autoridade do poder judiciário praticando um ato que não é jurisdicional, é um ato administrativo. O ato de nomeação é um ato administrativo, mas praticado por ele, porque ele precisa nomear você para você poder tomar posse e entrar em exercício. Eu pergunto, ato administrativo, só quem pratica é o Poder Executivo? Não. O Judiciário e o Legislativo, atipicamente, também praticam ou não atos administrativos? Praticam. Onde que começa esse estudo? Aqui. Aqui. Já entenderam que essa parte é essencial? Já entenderam que para lá na frente, não ter que ficar refém de decoreba, você tendo essa base, facilita. Facilita. Então, meus amigos, o que interessa para a gente é essa função aqui. Veja, típica do Executivo e a típica do Legislativo e do Judiciário. Só que não termina aqui. Pô, mas tá claro que termina. Não termina. Sabe por quê? Porque, por mais que tipicamente o Executivo desempenhe essa função executiva, administrativa, aqui num sentido mais amplo, isso não significa dizer que tudo que o Poder Executivo faça seja objeto do nosso estudo. Isso por quê? Porque tem hora que o Poder Executivo atua politicamente e tem hora que o Poder Executivo atua administrativamente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Tem hora que você vai ver o Poder Executivo atuando como governo. E tem hora que você vai ver o Poder Executivo atuando como a administração pública. No sentido estrito dos termos, eles são diferentes. Mota, I can't understand. Não entendi. Que diferença é essa? Onde que isso se aplica? Quando eu falo de governo, eu estou falando do desempenho de função de natureza política. Quando eu falo de administração pública, aqui eu estou tratando de atividade administrativa. Aqui a atividade administrativa propriamente dita. Sabe onde entra o grande X da história? Aqui, ó. A função política não é objeto de estudo do direito administrativo. Ou seja, ainda que o Poder Executivo esteja desempenhando essa função, digamos, executiva, administrativa no sentido amplo, se o ato que ele estiver praticando representar o exercício de função política, não é no direito administrativo, você vai estudar isso. É lá no direito constitucional, por exemplo. Quer ver um exemplo? Eu sei que quem está começando agora não vai talvez conseguir enxergar isso, mas mais à frente vai conseguir. Galera que já tem uma estrada aqui na sala. Já ouviram falar em decretação de estado de sítio e estado de defesa? Já ouviram falar disso? Isso em alguns concursos de tribunal, em especial para analista, isso costuma aparecer. Pois bem, sem entrar no mérito de qual a diferença de estado de defesa para estado de sítio, quando que o Poder Executivo decreta, quando ele só solicita, sem entrar nesse mérito, a pergunta é, tem ou não tem o dedo, a digital do Executivo nesses atos? Tem. Tanto no estado de sítio quanto de defesa. Ah, mas num decreta, no outro solicita. Não vou entrar nesse mérito. A diferença de um, iminência de invasão estrangeira é esse, não, o outro, sigilo de correspondência. Não vou entrar nesse mérito agora. Vocês estudam estado de sítio e estado de defesa onde? No administrativo? Você estuda isso onde? No constitucional. Mesmo tendo atribuição do Executivo ali. Isso por quê? Porque quando o Poder Executivo atua nessa linha, quando há, por exemplo, uma intervenção federal, quando há uma situação que envolve impeachment, isso tudo você estuda onde? No direito constitucional. Porque ali você está tratando, ainda que tenha direta ou indiretamente a participação do Executivo, você tem função de natureza política. O que interessa para a gente não é a atuação governamental no sentido político do termo. O que interessa para a gente no estudo do direito administrativo está aqui. Ó. É aqui que está o nosso estudo. Sabe o que a gente vai estudar? O que é administração pública? Quais são os princípios que regem
administração pública. A gente vai estudar administração pública, direta e indireta, os atos administrativos, os poderes administrativos. É isso que estuda no direito administrativo. Controle administrativo, o controle da administração. É isso que estuda no direito administrativo. Não é a situação política do país, a elaboração de políticas públicas. Não. Isso aí, o direito constitucional se abriga muito melhor nisso aí. Aqui você vai ter o estudo do direito administrativo. E eu posso provar. Tem um artigo, já está acabando. Tem um artigo, você lembrar. Só faz isso que ela quer ir para o intervalo. Tem um artigo na Constituição Federal que quem aqui na sala já teve a oportunidade de assistir uma aula comigo na vida, uma que seja, sabe que artigo é esse que eu tanto perturbo e empentelho vocês. Mas é pro bem de vocês. Alguém sabe que artigo eu estou falando? O artigo 37. Isso aí. O artigo 37. Você não sabe direito administrativo se você não passar pelo artigo 37. Já aviso logo. Quem não tem companhia para o final de semana acabou de arrumar uma ótima companhia. O artigo 37. Por que, Mota? Porque o 37 é o coração do direito administrativo. Já na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre princípios. A gente vai passar pelo 37. Depois a gente vai estudar administração direta e indireta. A gente vai passar pelo 37. Se você estudar licitação, você começa pelo 37. Se você estuda responsabilidade civil do Estado, tu passa pelo 37. Estuda improbidade, passa pelo 37. Os principais tópicos do direito administrativo passam pelo artigo 37. E quem estiver agora com o artigo 37 da Constituição aberto, antes do texto do caput do artigo 37 tem um título. O título que está aí é do Estado? Não. O título que está aí é do governo? Também não. O título que está aí é da administração pública. Não está escrito isso aí? Da administração pública. Agora sim, sejam todos bem-vindos ao direito administrativo. O ramo do direito que tem por objeto de estudo a função exercida tipicamente pelo poder, mas exclusiva dele, porque de forma também pode ser desempenhada pelo legislativo e pelo judiciário. Então, o que a gente vai estudar no direito administrativo? A gente vai estudar a administração pública. Quem que integra a administração? Quais são seus órgãos? Quem são os agentes? Quais são as entidades? Que atividades administrativas são essas que o Estado desempenha para atender a coletividade? Não precisa decorar o conceito. Você já conseguiu contextualizar o conceito na tua mente. Mas nunca é demais um conceito doutrinário, né? No material de vocês, na página 2, vocês vão observar, não esqueci a tua pergunta não. Vocês vão observar que eu coloquei para vocês, no meio da página, 2 conceitos. Quem me conhece, nem preciso perguntar que autores são esses, né? Eu dou aula há quase 20 anos de direito administrativo. Nos 20 anos, a gente sempre cita os autores, sempre clássicos de prova. E aqui eu tenho 2 autores que eu sou fã pra caramba. O saudoso professor Eli Lopes Meireles, primeiro conceito, e o segundo conceito da ilustre professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Então aqui, 2 conceitos. Mota, você colocou esses conceitos só porque você gosta? Não, porque a banca não é Mota. São 2 conceitos típicos de prova. E o que cai em prova, para mim, é o que a gente chama de importante. O primeiro conceito, olha o primeiro conceito aí. O primeiro conceito diz assim, ó. Conceito de direito administrativo. Coloquei aí. Trata-se do conjunto harmônico de princípios jurídicos. Parou. A gente vai estudar isso depois. Que princípios são esses que regem o direito administrativo? A gente vai ver isso. Por exemplo, a administração só pode fazer o que a lei determina. A gente vai ver isso. Legalidade. A administração deve atuar com presteza, perfeição e rendimento, eficiência. A gente vai falar disso. Ética, decoro, boa-fé e probidade. Moralidade. A gente vai falar disso. Conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Parou! Os fins desejados pelo Estado. Os fins desejados pelo Estado. Quando eu falo da atuação estatal, o Estado deve atuar para atender ao próprio interesse ou atender à finalidade pública? Finalidade pública. Sabe o que acabou de acontecer? A gente acabou de fechar o círculo do raciocínio. A gente partiu daqui, girou e voltou para cá. Olha que curioso, olha que interessante. Olha o conceito de baixo. Professora de Pietro. Ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes, pessoas jurídicas administrativas
que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce, isso aí, estou falando aqui, basicamente, atividade administrativa. Quando a gente estuda controle da administração pública, a gente aprende que existem dois modelos de jurisdição. O sistema de jurisdição una e o sistema de dualidade de jurisdição. A dualidade de jurisdição é aquela que você teria duas jurisdições diferentes, uma administrativa e outra que não seria administrativa e admitiria a figura do contencioso administrativo. Não é esse modelo que o Brasil adota. O Brasil adota o modelo de jurisdição una. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição, a lei não excluirá do judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso aí na aula de controle a gente fala sobre esse ponto. E os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Parou de novo. Fins de natureza pública. Fins de natureza pública. Eu pergunto, dá ou não dá para entender esse conceito? Cara, direito administrativo é o ramo do direito público, que vai estudar o quê? Os órgãos, os agentes, as entidades que integram a administração pública e vai estudar também as atividades administrativas que visam atender a coletividade, atender ao interesse público, atender à finalidade pública. Dá ou não dá? Sem precisar decorar esses dois conceitos, dá ou não dá para entender o que é o direito administrativo? Legal até aqui? Dúvidas? Você tinha levantado o dedo primeiro. Diga. Não. Você precisa da organização política para que o Estado desempenhe atribuições. Eu vou mudar um pouquinho a tua frase com a tua licença. O governo soberano é um elemento importante para que o Estado se constitua. É melhor pensar dessa maneira. Por isso que a gente chama de quê? Elemento do Estado. Do que adianta você ter gente, espaço e não tem um elemento organizacional? O Estado vai ser só gente e espaço. Para ele ser Estado propriamente dito, ele precisa de um elemento organizacional. E quem que vai determinar isso? O governo. Então o governo é um elemento do Estado. Ele não é o Estado apenas. Ele é um elemento do Estado. Pensa desse jeito. A parte política, a parte organizacional. Agora o raciocínio está correto. Todo mundo comigo? Mota, isso tudo que você está falando, tu acha que em prova pode cair? Não pergunta para mim não, pergunta para a prova. Pega a folhinha. Eu quero todo mundo na questão número 1. Todo mundo, página 3. Página 3, questão número 1, hein? Quem acertar a questão de número 1, não foi mais que obrigação, tem que acertar mesmo. Eu quero que acerte. Tá querendo o quê? Um abraço? Ó, número 1, negativo, vamos lá, tem que acertar, hein? Número 1, prova de analista de TRE. Analista de TRE. CESP, atual Sebrasp. A questão diz assim: o Estado é formado pela união de 3 elementos originários e indissociáveis. Esses elementos são A, território, povo e governo. B, povo, Constituição Federal e território. C, território, autonomia e Constituição Federal. D, autonomia, povo e governo. E, Constituição Federal, governo e autonomia. Elementos do Estado. O gabarito da questão de número 1 é a letra A. Todo mundo pegaria essa questão? Beleza. Traz esse ponto pra gente. Número 2. A número 2 não é múltipla escolha, é um item de certo e errado. Diz o seguinte: o objeto do direito administrativo são as relações de natureza eminentemente privada. Peraí, o objeto do direito administrativo são as relações eminentemente privadas? Claro que não, porque se você tem uma relação entre dois particulares pautada no direito privado, isso é objeto de estudo do direito administrativo. Isso começa onde? Sabendo que o direito administrativo é ramo do direito público. Isso já era suficiente para poder responder. A número 2 em prova estaria o quê? Errada. Pega a número 3 para mim. Valendo o intervalo. A divisão de poderes no Estado, segundo a clássica teoria de Montesquieu, é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Parou. É adotada? Sim, tem a digital do Montesquieu. Com divisão absoluta de funções. Espera aí, estava indo muito bem, não estava? No final, perdeu ou não perdeu a aderência? Perdeu e saiu da pista. Porque ele disse divisão absoluta. O que ele quer dizer com divisão absoluta? Cada função só é desempenhada por aquele poder constituído. Cara, a gente adota a tripartição proposta pelo Montesquieu, mas não de maneira absoluta. Porque a nossa Constituição fala do sistema de quê? De freios e contrapesos. Então, além das funções típicas, a nossa Constituição também permite que haja o desempenho de funções o quê? Atípicas. Se só fossem funções típicas, não estaríamos juntos nessa noite. Certo? Porque o tribunal não precisaria fazer concurso público para poder prover os seus cargos. E não estaríamos juntos nessa noite de segunda-feira. Certo? Mas estamos. Então, administrativamente, você tem sim o Poder Executivo desempenhando função típica, mas atipicamente o Legislativo e o Judiciário, por exemplo, também é desempenho.
O item número 3, então, em prova estaria errado. Meus amigos, primeira parte do nosso trabalho, até aqui, concluída. Mais importante para mim, eu sei que alguns aqui já têm uma estrada, mas em especial, os amigos que estão começando agora e que levantaram o dedo no início da aula quando eu perguntei, nunca estudei direito administrativo na vida. Até aqui todo mundo acompanhando, joia, fechado? Diga. Se é função administrativa, independentemente do âmbito. Se eu sou servidor do TRF e pratico uma falta disciplinar, posso ou não posso passar por um PAD, haver uma ampla defesa e eu ser demitido, mesmo no âmbito do judiciário? Sim, mas ali é uma atribuição administrativa. Naquele caso, é um processo disciplinar. Que seja, mas eu vou dizer o que eu disse antes. Não vou entrar no mérito de falar sobre isso, isso aí é direito constitucional. Vou focar onde? Na função administrativa. Não vou ficar aqui elucidando qual é típica e qual é atípica. Até porque não há unanimidade em relação a isso. Você vai perceber. Quando você estuda o direito constitucional, você sabe. Principalmente em relação à função jurisdicional. Existem autores administrativistas que dizem que a função jurisdicional típica é desempenhada única e exclusivamente pelo judiciário. Ok? E que atipicamente, outro poder não pode praticar. Aí outros falam assim, não, pode praticar, mas ela não tem caráter de definitividade. Foi o que você acabou de me dizer. Imagina, por exemplo, que num PAD eu seja demitido. Mesmo que você chame isso de função jurisdicional atípica. Imaginemos. Eu recorri em todas as instâncias administrativas que eu poderia e continuei demitido. Se eu for ao judiciário, numa intimação judicial, o judiciário pode ou não pode mudar isso? No direito constitucional você tem que ver na tua prova qual é a posição, se ele considera ou se ele não considera. Prefiro deixar isso constitucional porque é lá que isso aparece. Função jurisdicional é lá que você vai ver isso e não aqui. Aqui a gente está focado na administrativa. Joia? Até aqui. Alguma perguntinha a mais? Tranquilidade? Vão tomar uma água? Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade falando sobre administração pública. Daqui a pouco a gente volta.